Joe Biden, eleito 46º presidente dos Estados Unidos, foi o candidato mais votado da história do país, em números absolutos, em uma eleição com participação recorde. Caso muitos não saibam, a votação nos Estados Unidos não é obrigatória, o que deixa a impressão que os americanos estavam realmente a fim de defender sua cidadania. Biden é um advogado e político norte-americano, filiado ao Partido Democrata. Foi o 47º vice-presidente dos Estados Unidos, de 2009 a 2017. Entre 1973 e 2009, exerceu 6 mandatos consecutivos como senador pelo Delaware, período em que presidiu importantes comitês do Senado. Biden nasceu em Scranton, na Pensilvânia, em 1942 e mudou-se para Delaware ainda criança. Como político, ele manteve laços estreitos com 2 estados, embora Trump o tenha acusado de ter desertado na Pensilvânia. Eu estava na 3ª série, retrucou Biden. Biden continua a manter fortes laços com a Pensilvânia, um campo de batalha crítico nas eleições gerais que Trump venceu em 2016, e ele estabeleceu sua sede de campanha na Filadélfia. A espera do resultado das eleições americanas foi observada com tensão, passo a passo, pelo governo brasileiro e especialistas do cenário econômico. Afinal, a política sugerida pelo novo presidente americano vai em total contramão ao qual implementado pelo governo Bolsonaro, que era admirador alinhado com as ideias e convicções de Donald Trump. Biden, que serviu a vida pública por cerca de meio século, está enfatizando sua experiência no governo, procurando se lançar como uma mão firme e experiente em um mundo perigoso e incerto. Mas a história pessoal do novo presidente americano não foi tão bem sucedida assim. Biden atuou como vice-presidente no governo Obama durante a aprovação do Affordable Care Act, e os cuidados de saúde continuam sendo uma prioridade para ele. É uma questão que ele frequentemente discute no contexto das tragédias pessoais de sua família. Ele perdeu sua primeira esposa e uma filha em um acidente de carro em 1972. E em 2015, seu filho Beau Biden morreu de câncer no cérebro. O sistema de saúde, disse ele em um dos primeiros anúncios de televisão, é pessoal para ele. Ele apoia o acréscimo de uma opção pública ao Affordable Care Act, mas se opõe ao Medicare para todos, a ampla medida de pagamento único defendida por alguns progressistas em seu partido, incluindo o senador Bernie Sanders. Com o desenrolar da crise do coronavírus, ele procurou maneiras de ajudar os eleitores a imaginá-lo como comandante-chefe, formulando recomendações baseadas em conselhos de especialistas em saúde e economia. Essas sugestões incluem tornar os testes de coronavírus amplamente acessíveis e gratuitos. Ele disse que também não deveria haver custo direto para os pacientes receberem uma eventual vacina. E ele tem criticado duramente a resposta do presidente Trump ao vírus, acusando-o de reagir muito lentamente. Biden, que serviu por décadas no Senado, acredita firmemente no valor do bipartidarismo em uma situação política em que apenas 2 partidos dividem o poder, ou constitucionalmente ou de fato, sucedendo-se em vitórias eleitorais em que um deles conquista o governo do país e o outro ocupa o segundo lugar nas preferências de voto, passando a ser a oposição oficial e institucionalizada. Ele ainda insiste em estender aberturas aos republicanos, mesmo em um momento em que muitos em seu próprio partido não veem parceiros de negociação do outro lado. Como ex-presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, ele também fala veementemente sobre afirmar e defender o papel dos Estados Unidos como líder no cenário global. John Biden, ao meu ver, parece um semi-republicano vestido de democrata. Após uma campanha acirradíssima onde Donald Trump declarou vitória precocemente, o novo presidente a ocupar a Casa Branca a partir de janeiro de 2021 venceu em estados como Michigan, Nevada, Arizona e Wisconsin. Em um pronunciamento feito antes de a imprensa americana projetar seu triunfo em Michigan, resultado que o colocou ainda mais perto da Casa Branca, Biden afirmou que não estava declarando vitória de forma antecipada, como seu adversário Donald Trump fez na madrugada de hoje.
Está claro que estamos ganhando em estados suficientes para conquistar a presidência, disse Biden no discurso. Não estou declarando vitória, mas, quando a apuração terminar, acredito que venceremos, acrescentou o democrata ao lado de sua companheira de chapa, Kamala Harris. Biden afirmou que governará para todos os americanos e que o país precisa deixar para trás a retórica dura do período eleitoral, sem extremismos, sem citar Trump, que passou o dia denunciando, sem apresentar provas, uma suposta fraude na votação pelo correio para beneficiar o adversário. Afirmou que todos os votos precisam ser contados. De acordo com The New York Times, Joe Biden torna-se então o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Ele seria o presidente mais velho da história em sua posse, aos 78 anos. Trump, que atualmente tem 74 anos, também seria o presidente mais velho de todos os tempos se tivesse vencido um segundo mandato. The New York Times ainda levantou qual seria o papel da era Obama na campanha de Joe Biden. Um grande. Obama não apoiou Biden até que a disputa das primárias fosse resolvida, mas ele e Biden estabeleceram um relacionamento próximo em seu governo. O Sr. Biden fala frequentemente sobre a amizade deles, bem como o trabalho que fizeram juntos em questões que vão desde cuidados de saúde à política externa. Durante as primárias, alguns dos maiores aplausos de Biden em eventos de campanha ocorreram quando ele elogiou Obama. E muitos eleitores democratas, especialmente eleitores afro-americanos, citaram seu relacionamento com Obama e a nostalgia desse governo ao explicar seu apoio a Biden. Após as primárias, Biden também esteve focado em ganhar o apoio entusiástico dos democratas que apoiaram outros candidatos e são indiferentes à sua candidatura. E sua campanha também teve que pensar em engajar eleitores independentes e republicanos moderados. Em ocasião de campanha, Biden declarou: "Se dermos a Donald Trump 8 anos na Casa Branca, ele alterará para sempre e fundamentalmente o caráter desta nação. Quem somos? E não posso ficar parado assistindo isso acontecer." A vitória de Biden é vista com muita cautela pelos economistas brasileiros. O atual presidente Jair Bolsonaro reiterou nesta quarta-feira sua torcida pela reeleição de Donald Trump para apoiadores na saída do Palácio do Alvorada. O presidente negou estar interferindo na disputa americana. Bolsonaro foi questionado diretamente se estava interferindo na disputa eleitoral nos Estados Unidos e chegou a brincar sugerindo opções de como poderia interferir no pleito. Quer como? Economia bélica, militar ou cibernética? Depois, Bolsonaro criticou quem sugere que exista algum tipo de interferência sua nas eleições. Bolsonaro fez também referência ao candidato democrata Joe Biden. Ele lembrou que Biden já chegou a sugerir medidas em relação à Amazônia e isso, segundo Bolsonaro, seria uma interferência de fora para dentro. O candidato democrata, em 2 oportunidades, falou sobre a Amazônia. "É isso que vocês estão querendo para o Brasil? Aí sim uma interferência de fora para dentro", declarou o presidente Bolsonaro. O presidente americano Donald Trump, que já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo, tentou sua reeleição, porém sem sucesso, e agora pode enfrentar uma dívida imensa e até os tribunais, uma vez que perde sua imunidade parlamentar. Deste modo, a derrota na eleição pode não frustrar apenas sua carreira política, mas econômica. O The New York Times publicou que Trump, perdendo nos próximos 4 anos, terá de pagar mais de 300 milhões de dólares em empréstimos, isto em um momento que alguns de seus investimentos pessoais não estão na melhor forma. Deixando a Casa Branca, o atual presidente perderá a imunidade contra processos criminais conferidos pelo cargo, se deparando com uma situação financeira complexa e várias investigações sobre seus negócios e atos passados. Segundo G1, polarização, economia e coronavírus são os motivos que fizeram os americanos a comparecerem em peso às urnas. Estimativas iniciais dão conta que 160 milhões votaram nesta eleição, maior comparecimento em 120 anos. As filas em locais de votação nos Estados Unidos já davam indicativo que o comparecimento às urnas nas eleições americanas seria recorde em 2020. Houve registro de filas de mais de 4 horas apenas para escolher entre Joe Biden e Donald Trump.